Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 8. Hoje nós iremos falar sobre a mulher do fluxo de sangue. E para nós darmos início ao texto, eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia e começassem a partir do verso 40. Nós vamos falar um pouco dessa história. E, a princípio, nós temos aqui a história, o pedido de Jairo. A palavra do Senhor diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma única filha de uns 12 anos que já estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus recursos, veio por trás dele e lhe tocou na orla da sua veste. E logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? E todos, como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes tu: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui que a história da mulher do fluxo de sangue, ela está no meio da história de Jairo. A princípio, Jesus chega e a multidão já está ali de pronta espera para ver e andar e seguir Jesus. Então vem um homem, um chefe da sinagoga chamado Jairo, se prostra diante do Senhor e diz: me socorre, porque eu tenho uma única filha e ela já está à morte. E Jesus atende o socorro de Jairo, atende o clamor de Jairo, e Jesus está a caminho da casa de Jairo. E no meio desse caminho, a multidão apertava Jesus. E a primeira coisa que eu gostaria de falar nessa noite é que muitos seguiam Jesus. Havia muitas pessoas. E ali, amados, as pessoas eram de toda a gente. Alguns seguiam Jesus por conta da fome, porque sempre em seus sermões, ao final, ele alimentava as pessoas. Alguns seguiam Jesus porque eram simpatizantes do Evangelho, como fãs de Jesus, gostavam de ouvir os seus sermões e iam atrás de Jesus. Outros porque sabia que Jesus curava e estavam ali com as suas enfermidades, queriam ser curados, então seguiam também, acompanhavam Jesus porque queriam também, né, esse milagre. Outros seguiam Jesus porque queriam experimentá-lo. Nós vemos os fariseus que queria pegar Jesus na curva, ver se Jesus tropeçava em alguma coisa para pegar ele no meio da conversa. E nós vemos também aqueles que verdadeiramente seguiam Jesus, porque reconheciam e davam crédito à sua mensagem.
e sabiam que ele era o Filho do Deus vivo. Havia uns verdadeiros seguidores de Jesus no meio da multidão. E eu gostaria de falar, amados, que em meio a todos esses, em meio a essa multidão toda, Jesus não dispensou ninguém de mãos vazias. Aqueles que vinham por conta da fome, ao final do sermão, eles eram alimentados. Saíam de lá com barriga cheia. Aqueles que queriam serem curados, se achegavam e muitos foram curados. A ponto de João falar que nem todos os milagres estão aqui, mas que ele fez muitos, operou prodígios e maravilhas. Então muitos receberam, muitos foram curados. Nós vemos que os fariseus não saíram de mãos vazias. Eles também receberam a resposta que eles precisavam. Ah, se eles tivessem ouvido. Ah, se eles tivessem dado crédito à voz do Senhor. Ah, se eles tivessem deixado aquela punhalada, aquela espada entrar. Eles não tinham recebido um duro juízo. Porque nós vemos que Jesus se vira para eles e fala: vocês não sabem o que fazem. E eles dizem: nós sabemos o que fazemos, nós sabemos. Aí ele fala: então vocês sabem? Ok, então duro será o juízo para vocês. Quem poderá livrar vocês do inferno? E ele começa a falar os ais para todos eles. Ninguém saiu de mãos vazias, ninguém. Todos receberam uma resposta. Até mesmo quando os fariseus intentavam no seu coração uma pergunta, Jesus já respondia sem eles abrir a boca. E veja que aqueles que também foram até Jesus apenas por um milagre, a palavra do Senhor diz que duas cidades receberam um juízo severo da parte de Jesus. Foram julgadas. Ele fala: ai de ti, Corazim e Betsaida. Ai de ti, porque se em Tiro e em Sidom tivesse operado todas as maravilhas que vocês receberam, todas as curas, todos os milagres que vocês receberam, eles tinham se vestido de roupa, de pano de saco, tinham se humilhado, tinham se arrependido. Mas para Sodoma e para Gomorra vai ter menos juízo, o rigor para eles vai ser menor do que para vocês. Porque eu vim aqui e manifestei tudo isso e vocês não se arrependeram. É verdade que Jesus pode curar, Jesus pode abrir portas para você, Jesus pode mudar a sua sorte, Jesus pode restaurar o seu casamento, Jesus pode te dar um marido, Jesus pode todas essas coisas. Mas essa não era a mensagem principal de Jesus. Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos resgatar, Ele veio para nos tirar da luz, das trevas e nos colocar no caminho de luz. Ele é a porta. Então nós vemos que essa multidão também pode ser um de nós. Nós somos a multidão. A multidão que você chegou aqui nessa noite. E cada um veio, ou cada um vem da maneira que está. E não tem problema nisso. Talvez você chegou por conta de um jantar. Talvez você chegou por conta de uma curiosidade, porque você veio só dar uma cuscada. Talvez você chegou aqui porque você queria experimentar algo. Ou porque você quer uma cura, ou porque você quer um casamento restaurado, ou porque você quer um milagre. E a palavra do Senhor diz: tudo bem. A gente pode se achegar do jeito que nós estamos, mas a palavra continua a mesma. Que nós devemos nos arrepender. Foi para este motivo e essa razão que o Filho de Deus desceu, que o Verbo se tornou carne. Para nos salvar, para nos resgatar da sua própria condenação, do juízo de Deus. Então nós podemos ser essa multidão. Quem somos nós? Nós vemos que a multidão também era algo que representava um impedimento das pessoas chegarem até Jesus. A multidão também é isso. E eu gostaria de perguntar para você essa noite: o que é que tem te impedido de chegar diante do Senhor? De forma verdadeira, de se derramar diante do Senhor, de renunciar
as coisinhas pequenininhas, os negocinhos, o pecadinho, a raposinha. O que é que tem te impedido de você, de fato, entregar tudo para Ele? Veja que a multidão pode ser inúmeras coisas. A multidão pode ser o amor, um apreço tão grande pelo dinheiro, que as pessoas estão lá presas, não conseguem largar. Fizeram deles um Deus, porque a própria palavra fala, o mamon. A multidão pode ser o pecado, mas a multidão também pode ser um entretenimento, porque não são só coisas ruins que nos tiram do céu. A palavra do Senhor diz que aqueles que se esqueceram do Senhor também levam com o mesmo juízo. E às vezes nós somos tentados a tanto entretenimento. Quando o salário cai na conta, quando a gente ganha um pouquinho mais, fala, hoje eu poderia abandonar, hoje eu poderia deixar, e aí lá se vai deixando, e foi-se embora. Há outros que deixam pela preguiça, pelas suas dores. Gente, nós temos que ter muito cuidado, porque até a dor nos causa uma satisfação. Chama autocomiseração. Sabe, da gente ser um pobre, coitado, miserável, que a gente começa a curtir aquela depressão, a gente começa a gostar daquele lugar. E a gente fica lá, aquilo paralisa as pessoas. As pessoas não andam porque falam, meu Deus, olha a minha história. E elas ficam lá, curtindo esse lugar. Nós devemos tomar muito cuidado com esse lugar da autopiedade tão grande que eu não consigo me mover. Porque isso também é uma multidão que nos impede de chegar até a Cristo. Mas veja que todos aqueles que quiseram algo da parte do Senhor tiveram de se esforçar. Porque requeria deles mais esforço por conta dessa multidão. Há uma multidão tão grande que eu preciso me esforçar muito mais para alcançá-lo. Então a gente vê que Zaqueu sobe numa árvore, a gente vê que essa mulher vai se arrastejando, se humilha diante do Senhor para tocar na sua orla. Nós vemos também o homem coxo que não podia entrar com seus amigos, falava, vamos lá, vamos te ajudar, vamos subir nessa casa aqui, vamos pôr você e a maca lá. Todos tiveram de se esforçar e esse é o propósito do Senhor. O que é que precisa ser deixado? Para você deixar de ser menino e agora começar a amadurecer diante do Senhor. A começar a saber que é você que precisa ter uma vida de relacionamento com Deus, de oração, de busca, de santificação, de consagração, de jejum. E crescendo, porque esse é o propósito do Senhor. É que nós permaneçamos nos caminhos de Deus. Então nós vemos que a multidão é inúmeras coisas que pode nos impedir. O quarto ponto que eu gostaria de falar são as prisões daquela mulher. Ela tinha um problema. Ela tinha um problema, que era um problema de saúde, que ela tinha 12 anos esse fluxo de sangue que não parava. Mas nós devemos pensar que um cadeado, um pequeno cadeado, um pequeno problema pode ocasionar e comprometer as outras áreas da nossa vida. Um pequeno cativeiro nos torna prisioneiro. Porque ela não tinha só um problema de saúde. A gente vê que ela gasta todo o seu recurso, vai embora, para ela poder tentar pleitear aquilo que ela queria. Então ela já começa a ter um problema nas finanças. A gente vê que ela que não tem como uma pessoa ter uma saúde mental boa, saudável. O psíquico dessa mulher já deveria estar virado para baixo. Porque na lei mosaica, na lei de Moisés, a gente vê que as mulheres que tinham esse fluxo de sangue, elas tinham que se separar. Imagina essa mulher separada há 12 anos. Como é que é a mente dessa mulher? Sua saúde emocional deveria estar virada. Separada há 12 anos. E a gente vê que talvez o seu relacionamento, não sabemos, né? O texto não diz. Mas um abismo, um cadeadinho, uma coisinha, um cativeirinho, nos torna prisioneiros. Porque a gente vê que tudo é afetado. A saúde, o financeiro, o psíquico, o emocional, o social. Uma prisão, ela nunca está sozinha.
ela vai sempre gerando outras prisões. Por detrás tem muitas outras coisas. Não tem metade preso, como também não tem metade livre. Não tem parcialidade, ou é preso ou é livre. E a gente consegue ver isso quando olhamos para a história de Moisés. Moisés vai pleitear ali diante do sistema do diabo, né, do Egito. Em frente de Faraó, vai pleitear a liberdade enviado pelo próprio Deus e capacitado pelo Senhor a libertar o povo das garras de Faraó. E a gente vê que Faraó, como representante do próprio diabo, ele vai ali e ele tenta manipular. Ele fala, a gente poderia negociar, algumas coisinhas poderia ficar aqui comigo. Algumas coisinhas você poderia ir e algumas coisas ficar. Isso é parcialidade. O inimigo quer sempre uma coisinha. Deixa só uma coisinha aqui comigo. O restante pode ser tudo de você. E uma coisinha com ele é um cativeiro completo. Uma pequena coisinha. E Moisés fala para ele, não vai ficar nada. Não vai ficar nenhuma unha. Não vai ficar. Agora a gente vê que em Cristo, a liberdade que Cristo nos oferece, que se Ele nos libertar, nós vamos ser livres, totalmente livres. Não tem um cadeado ali, é totalmente livres. Mesmo se Ele não nos curar, Ele nos dará graça. Mesmo se Ele não restaurar, mesmo se não acontecer algo que o seu coração mais deseja, Ele te dará graça, Ele te dará paz. Você vai encontrar um lugar de satisfação. Ele vai te suprir diante da perseguição, diante das dores, diante das lutas. E você vai sentir essa leveza. Quando Paulo era perseguido, ele não sentia tristeza, ele sentia alegria. Como pode? Que loucura é essa? Ele fala, eu, nas minhas fraquezas, é o Senhor que me fortalece. Os recursos não chegaram, mas o Senhor me supriu. Então, em Cristo, nós somos totalmente livres. Jesus quer nos trazer a verdadeira liberdade. Agora, o quinto passo que eu gostaria de falar essa noite é que aquela mulher reagiu. A gente vê que quando nós estamos caminhando no caminho do Evangelho, eu sempre falo que a metade do percurso a gente pode fazer de forma racional. Mas a outra metade vai ter que ser por meio da fé. Não, você não vai conseguir se não for pelo meio da fé. Então, a metade desse percurso, aquela mulher fez tudo o que ela podia fazer. Tudo o que ela podia fazer para pleitear a sua cura, ela foi lá e fez. Ela deu todo o seu recurso, ela se movimentou. Mas chegou uma hora que já não tinha mais o que ela fazer. E agora nós vemos uma mulher que se movimenta, uma mulher que reage na sua dor, e ela rompe com a multidão. Ela rompe com tudo isso, ela se levanta. E ela diz, se eu apenas tocar na orla do vestido de Jesus, se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Agora ela está num nível de fé. E a palavra do Senhor diz que a fé não é um pó mágico, uma coisa que você vai ficar, né, mentalizando, enche-me de fé, e aquela fé vem. A palavra do Senhor diz que a fé, ela vem de ouvir a palavra de Deus. E é esse lugar, é você nutrir da palavra, é você ler a palavra, é você comer o pão. Comer essa palavra, ser nutrido. Aí a sua mente vai começar a pensar diferente. Você vai sair daquele lugar de autocomiseração, de murmuração. Todo esse lugar vai ficando para trás, porque você vai começando a movimentar através da palavra. E aquela mulher, ela fala, se eu apenas tocar na orla do vestido dele, eu vou ser curada. Eu queria falar que essa conversa não é uma conversa aleatória daquela mulher. Ela sabia, eles sabiam a quem eles esperavam. O povo sabia que Jesus iria se manifestar. E nós vemos que Mateus, no capítulo 14, no verso 36, vai dizer que todos
todos suplicavam, rogavam, todos queriam tocar na orla de Jesus, porque sabiam que de lá emanava poder, que eles seriam curados. Havia uma palavra liberada para isso. Não só aquela mulher, mas todos queriam fazer isso. Não só ela. Nós vemos que no Velho Testamento, o próprio Deus pede para que sejam confeccionadas algumas roupas do sumo sacerdote. E era tudo confeccionado do jeito de Deus. Como Ele falou, como Ele ordenou, como deveria ser. E ali era tudo desenhado conforme o Senhor falou. O tecido, eu não vou entrar muito específico, porque para nós podermos avançar na história, mas o tecido de linho sem costura. Nós vemos então que ali também as cores, tudo tinha uma representatividade. As pedras, o colete, esses franjais que eram colocados na borda dos vestidos, também as franjas com os seus 8 franjais, com os seus 5 nós, tudo tinha uma representatividade. Os mandamentos do Senhor representava a quem eles pertenciam. Representava a santificação, o perdão, a hombridade que eles deveriam carregar, o compromisso. Representava ali os frutos do Espírito Santo, a unção, a autoridade que Deus dava para aquele povo, o poder de Deus. Nós vemos que quando um homem ele era ungido pelo Senhor, a cumprir um papel, um chamado, um profeta, algo que Deus tinha chamado, o Senhor, Ele fazia com que era derramado ali um óleo sobre a cabeça deles, representava o chamado deles, e aquele óleo descia na barba, como diz, né, Araão, descia na barba, aquele óleo tinha que escorrer pelo vestido, e aquele óleo tinha que ir até essa borda. E ali aquele óleo transbordava, deixando ali rastros. E esse era o poder de Deus. O transbordar do Senhor deixa rastro. Significava a autoridade, a unção que aquele homem carregava. O poder de Deus deixa rastro, as pessoas eram curadas. Nós podemos ver que Paulo, que outros profetas, os seus mantos, os seus casacos, as pessoas tocavam e eram curadas pela autoridade, pela unção que elas recebiam do próprio Deus. Então nós vemos que em Malaquias, no capítulo 4, no verso 2, vai falar uma profecia acerca do retorno de Jesus, o retorno de Cristo, do qual seria um dia doloroso para os ímpios, porque Ele viria com o juiz, e seria um dia de alegria para o povo de Deus, porque o sol da justiça ia resplandecer com a sua luz, e debaixo das suas asas havia poder e emanava cura. E a palavra do Senhor que diz que esse debaixo dessas asas era a orla. A orla desse vestido significa kanaf em hebraico. E nós estamos como debaixo das asas do Senhor, debaixo do manto do Senhor, no esconderijo do Senhor, aonde tem o poder de Deus, onde tem cura, aonde tem benefícios para os seus filhos, aonde tem refrigério, onde tem a graça do Senhor. Então, aquele povo conhecia quem eles esperavam. Veja que aquela mulher não está numa conversa aleatória, se eu apenas tocar na orla do Senhor. Mas ela conhece a palavra. Ela conhece, eles conheciam as características que tinha que ter o Messias, as características de um homem de Deus. Eles conheciam que eles deixavam rastros, que se apenas eles tocassem na orla do vestido, do manto, eles seriam curados. Então aquela mulher conhecia essa profecia. Como nós olhamos também, fomos ministrados acerca da mulher samaritana.
Quando Jesus fala, chegou o tempo e essa é a hora em que o Senhor procura verdadeiros adoradores, não vai ser mais em Jerusalém, nem nas montanhas, mas o Senhor procura verdadeiros adoradores. Quando ela ouve isso, ela fala, eu conheço a conversa. Eu sei essa conversa. Essa conversa virá o Messias, ele dirá tudo isso. Então veja, eles sabiam quem eles esperavam, através da palavra. Não era aleatório. Essa mulher fala, se eu apenas conseguir chegar na orla, eu vou ser curada. Porque eles sabiam o poder e a autoridade de Jesus. Ela reconhecia Jesus como Messias. E por isso ela vai lá e se humilha e se prostra diante do Senhor. Porque eles iam e eles liam e eles conheciam a palavra. Não tem outra maneira de você aumentar a sua fé senão por meio da palavra. Não vai ter outra. Você precisa ler. Não é um pensamento bom, um pensamento positivo. Não é. A gente precisa buscar, mergulhar. E não é a fé do meu marido, nada, é a minha. Eu tenho que buscar também, eu preciso me esforçar também. Não é a minha esposa está jejuando, meu marido está jejuando, bora, vamos nós. Tem que ter o nosso esforço, a nossa caminhada. Então nós vemos aqui, amados, que essa mulher não se movimenta de forma aleatória. E ela rompe com a multidão. Ela creu na palavra, ela creu. E nós vemos aqui que, mediante isso, quando ela toca, Jesus fala, quem tocou em mim? Quem tocou em mim? E aqui nós temos um outro ponto, porque ali estava uma multidão e Jesus sabia quem havia tocado nele. Mas Ele sempre nos dá uma oportunidade de nós de nós falarmos, de nós nos abrirmos, de nós confessarmos, de nós nos relacionarmos com Ele. A gente vê no próprio texto que o povo, aqui, mas Jesus diz, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros, disse, mestre, a multidão te aperta, te oprime. E aí você vem e diz, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou. E Jesus sempre dava uma oportunidade das pessoas falarem, das pessoas se relacionarem, das pessoas dizerem algo para Ele. Como aquele homem, que Jesus sabia que ele queria ser curado. O que é que você quer, né? O que é que você quer? Você quer o quê? E essa é a pergunta do Senhor. Quando a gente vê que Jesus fala para aquela mulher samaritana, você quer água? Tudo bem, você aceitou? Então traz seu marido. Traz seu marido. E ela tem a oportunidade de falar, não tem marido. Ela poderia ter falado qualquer coisa, mas Ele nos dá a oportunidade de nós falarmos a verdade. Quando, mesmo que a nossa verdade seja vexatória, mesmo que a nossa verdade seja humilhante, talvez nem os seus irmãos da igreja vai compreender as suas dores, aquilo que você passa. Nem eles. Mas para o Senhor você pode dizer. Você pode dizer e declarar tudo. Você pode chegar com o seu fardo, com a sua bagagem toda diante dEle. E você pode falar tudo, sem esconder nada. Você pode dizer as verdades vexatórias. Senhor, eu não consigo abandonar, Pai. Eu não consigo abandonar, Senhor, esse negocinho. Senhor, eu não consigo sair desse lugar, eu sou tão tentada. Pai, a minha língua, Senhor, chega primeiro do que eu. A gente pode. Ele dá esse direito, esse lugar de fala para nós. Talvez os nossos irmãos já teriam um dedinho, mas Ele tem um lugar que você pode falar. Você pode falar. A palavra do Senhor diz que até a chama que está apagando, até o pavio que fumega, Ele não descarta. Até a cana que está rachada não faz barulho, não significa nada para ninguém, é descartável, não
Não faz barulho, não funciona isso aqui, bora pro lixo. Ele não. A palavra do Senhor diz que Ele reconecta aquilo, faz barulho novamente. Em Cristo nós temos esperança de chegar do jeito que a gente está. A gente pode chegar do nosso jeito e falar as verdades para Ele. E dizer, Senhor, está difícil. Eu sou tão tentada, Pai, nessa área, como é que eu posso? E aí ela fala, porque nós vamos ver aqui, quem me tocou, contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. E vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela viu que não dava para se ocultar, não dá, diante da beleza do Senhor, diante da sua luz esplendorosa, diante do sol da justiça, diante do seu brilho, não dá para nós nos escondermos. E ela se aproxima, trêmula, dizendo, e agora? A minha verdade é vexatória, eu nem poderia estar aqui. É como se ele diz, quem pegou isso? Quem foi que fez? Daqui, da igreja, quem que fez? Aí você fala, essa pergunta, né? Já, uma autoridade que Jesus carregava, as pessoas já ficavam até com medo. Aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele. A palavra do Senhor diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Quando nós somos humildes, quando nós somos sinceros, quando nós vamos falando, ó Deus, eu nem sei como eu vou começar essa conversa. Mas quando a gente se humilha diante dele, se prostra, ele não resiste a um coração quebrantado. Mas os orgulhosos, os soberbos, querem sempre se esconder. Né? Sempre esconder, eu sou tão bom, né? Na frente, e por trás é um sepulcro caiado. Não vale nada. Mas vale você, diante do Pai, confessar tudo. E ela diz, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todos. E nós vemos também que a confissão é algo tão poderoso. É isso que Deus requer de nós. Não tem transformação se nós não acharmos em nós as nossas mazelas. Não tem transformação nenhuma se você não confessar. Se você não dizer o que é que tem que ser mudado. Jesus vai mudar o que nas nossas vidas se a gente não precisa ser mudado em nada? Que caminho é esse? Que não precisa de nada, que eu sou linda e maravilhosa, que eu sou a estrelinha. Tem mazela, tem espinho, tem raposinha, que é difícil. E as palavras do Senhor dizem que não é as grandes raposas que roubam, não, é as pequenininhas. Que vai lá e estraga tudo na vinha. Tem tudo isso. E ela vai, à vista de todo o povo. A causa porque ele havia tocado, ela fala, speak. A causa porque ela havia tocado. Então ela fica ali exposta. Diante de todos, inclusive de Jairo, que era ali um chefe da sinagoga. E ela fala como imediatamente ela fora curada. Então Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Depois que ela confessa, depois que ela fala, gente, é como um alívio. Não tem, é como se, gente, a oração é tudo isso. Às vezes a gente chega tão sobrecarregado, tão pesado, com tanta coisa do dia, mas quando a gente ora, parece que a gente fala assim, deixei aqui toda a minha carga, deixei aqui toda a minha bagagem, né? Eu falo que gente, a leitura da palavra, o alimento vivo do Senhor é como uma terapia check. Tá feito. E a gente precisa. E aqui nós vemos a verdadeira liberdade, porque aquela mulher, ela não é livre só do seu fluxo de sangue, mas ela ganha a plenitude do que Deus tem para nós, porque ela ganha agora muito mais. Todas as suas áreas, em Cristo nós somos totalmente livres. Totalmente. Aquela mulher ganha a vida social dela de volta. Aquela mulher ganha a sua cura e sua libertação, não tem mais algemas. Ela pode voltar para sua casa. Aquela mulher tem vida agora.
Senhor tem para nós é plenitude, algo pleno, é harmonioso, mesmo diante das dores. Ele vai nos acalmar, Ele vai julgar as nossas causas, Ele vai cuidar de nós podemos confiar nele. E Jesus diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Tem algo mais glorioso que a paz, gente? Que algo, que alívio. Quer dizer, Deus escolheu um Salvador para nós. Deus se fez carne. O Verbo encarnou. Há um Salvador para nós. Há esperança para mim e para você. Mas Deus escolheu um caminho para a gente chegar lá. É a fé. Aprove o Senhor escolher esse caminho. O caminho é Cristo. Mas Ele fala, vai ter um percurso. Porque para chegar até Cristo, eu preciso ter fé, gente. Eu preciso crer na sua mensagem. Eu preciso dar crédito à mensagem de Cristo. E para isso eu tenho que ouvir essa mensagem. Essa mensagem é o quê? Quem é Ele? Como é que tu chama? Qual que é o seu nome? Como é que faz para andar no teu caminho? Qual é a sua conversa? E a partir do momento que nós ouvimos essa palavra, buscando a fé, Ele fala, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Nós temos liberdade. Porque a paz é a liberdade. A paz. Consegue sentir paz mesmo diante das suas lutas? Mesmo diante dos seus desafios? Mesmo diante dos seus nãos? Mesmo diante da sua verdade vexatória, que talvez ninguém dava nada? Você consegue se fechar? Eu sinto paz. Deus está comigo. Deus está comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que essa mensagem tenha verdadeiramente como uma semente, né, caído em corações férteis e venha frutificar para a glória do Senhor. Queria aqui fazer uma oração, mas antes, um pequeno louvor. Não sou, amados, eu para cantar, se eu subir muito alto, ninguém me pega mais. Mas, louvado seja o nome do Senhor. Tem um louvor que fala assim: basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, sim. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim. Vem tocar em mim. Tocou-me. Tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me das tuas mãos. Aleluia. Senhor, toca. Senhor, que o nosso clamor, Pai, possa tocar no Senhor, Pai. Senhor, que o nosso clamor possa subir, Senhor. Pai, que não haja nenhum impedimento, mas que a nossa adoração suba, Senhor, ao Teu trono, Senhor. Chegue até as Tuas narinas, seja como um aroma suave, Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos, Pai, obedientes, a buscarmos santificação, a seguirmos a Tua palavra, Senhor, obedecermos o Senhor, Pai. Aprender, Senhor, que o lugar de obediência é um lugar de honra, Senhor, de nos honrarmos a Tua palavra, os Teus princípios. O Senhor tem o melhor para nós, meu Deus.
E que nós possamos, Senhor, ser totalmente livres, meu Deus. Nos ajuda, Senhor. Quebra, Pai, as algemas, meu Deus, que tem aprisionado, Senhor, as nossas vidas, Pai, porque nós não queremos ter nada com o diabo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, haja libertação no meio do teu povo, Senhor, para a glória e o louvor do teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor, nessa noite, Senhor. Nós queremos ser curadas, Pai, curadas no físico, Senhor, curadas emocionalmente, meu Deus, porque sabemos, Pai, que este é o lugar, Pai, de bênção, que o Senhor ordena bênção para o teu povo. Nós sabemos que temos esperança no Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós podemos levantar os nossos olhos, porque é daí que vem o socorro, é do Senhor que vem o socorro, Pai. Entra com a tua graça, Senhor, com o teu amor, com a tua provisão, Senhor. A necessidade, Senhor, do teu povo. Haja libertação verdadeira, Senhor, porque se o Senhor, Pai, nos libertar, nós vamos ser livres. Para a glória e o louvor do teu nome. Amém. Glória a Jesus. Aleluia.